Hoje eu estou aqui com o Marcos Scaldelay e para quem não conhece o Marcos, aos 36 anos de idade ele chegou à presidência da Bombril. Mas nós sabemos que nem tudo são um mar de rosas, né, Marcos? Conta um pouquinho da sua trajetória, como que você começou. Bom, sou de Catanduva, interior de São Paulo. Meus pais professores do estado. Sempre tive então uma vida de classe média, sem recursos, mas sempre fui um excelente aluno na escola estadual e pessoas que me olhavam e falavam: esse cara tem um potencial, vamos ajudá-lo, vamos investir nele. E foi assim que aconteceu em Catanduva, quando eu estava na 8ª série e os professores falaram: pô, ele é muito bom, gostaria que ele estudasse numa escola particular porque ele vai aprender mais e é um menino que tem condição de galgar aí uma carreira grande. E os professores sabiam que meus pais não tinham condição, então eles pediram para um empresário, na época da cidade, que tinha feito uma gincana na cidade, eu tinha me destacado nessa gincana. Esse empresário, junto com os professores, me pagaram o primeiro, segundo e terceiro colegial no ângulo, em Catanduva. Só que quando eu cheguei no terceiro colegial, eu prestei as faculdades, todo mundo olhava e falava: ah, você tem que fazer publicidade e propaganda, que você é muito criativo. E criativo no interior é aquele cara que organiza gincana, festa, tudo, então é criativo. Então, aí eu prestei publicidade e propaganda nas 5 melhores, passei na SPM, em todas as 5, mas a SPM é que eu queria, inclusive na USP eu passei na primeira fase, na segunda não. Só que a SPM era mais cara, meu pai também não tinha condição. E a maçonaria, que meu pai fazia parte, me bancou então, junto com meu pai, o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano da faculdade. Então eu fui para São Paulo também bancado, e com essa missão de querer um dia voltar para minha cidade e poder agradecer todo mundo. E isso eu coloquei como meta, ser um grande vencedor, sem pensar em cargo, sem pensar em valor de salário, o que for, mas ser um vencedor. E fiz isso da minha carreira, passo a passo. Comecei numa empresa chamada Nielsen, de pesquisa de mercado. Logo em seguida, trabalhei 10 anos numa multinacional, a 5ª maior do mundo e a 3ª maior dos Estados Unidos, que é a General Mills, que no Brasil ela é pequena, donas das marcas Forno de Minas, Frescarine, Häagen-Dazs e Nature Valley. Me destaquei muito, principalmente Häagen-Dazs, né, em segmento premium, fazer diferente. Hoje, o mais difícil é você encontrar os sorvetes normais, hoje, porque hoje o mercado se consolidou no premium e a Häagen-Dazs que trouxe isso. Depois eu fui para Bertin, junto com a família Bertin, fiquei um ano até a JBS comprar e fui depois visto numa revista pelo dono da Bombril, que me chamou. Eu fiquei 6 anos na Bombril. Entrei como diretor de marketing, depois assumi comercial também e virei presidente em 2013 com 36 anos. O que eu classifico como sucesso na minha carreira e que me fez acelerar, eu nunca pulei um estágio profissional. O que aconteceu? Eu encurtei os espaços entre eles pelos resultados que eu conseguia trazer pelas empresas que eu trabalhava. Mas a minha grande fortaleza foi que, sendo da área de marketing, eu coloquei na minha cabeça que para eu crescer, precisava ser reconhecido pela equipe de vendas. E eu me tornei um comercial. Eu via que a necessidade de resultado, entrega de resultado, tinha que vir da minha parte também. Então eu sempre fui muito próximo e reconhecido pela equipe de vendas como um grande membro da equipe comercial. E isso fez com que eu desse um jump mesmo rápido na carreira, porque eu passei a ser um grande cara junto com a equipe comercial, visitando o cliente para lá e para cá, trazendo resultado. Então eu virei um membro deles e eles me reconheciam naturalmente. Eu assumi diretoria comercial e naturalmente a Bombril, por precisar um crescimento rápido e queria uma postura de comercial, assumi a presidência da empresa. Nós sabemos que você tem 2 livros escritos, aí um é esse 99,9, não é 100%. Você fala um pouquinho desse livro e se você acredita que esse ponto percentual contribuiu para você chegar à presidência da Bombril? O livro surgiu porque a editora me viu numa palestra, quis saber dos meus cases e aí viu que minha vida pessoal era muito importante ser traduzida também, porque pesava bastante nas minhas conquistas, né? E eu acredito muito nisso, tanto que eu tenho um programa hoje, eu converso muito com os executivos, tentando tirar as características do passado deles, porque é reflexo, é impressionante como é reflexo. E aí eu escrevi esse livro sem qualquer
ponto para buscar, assim, eu quero best-seller, nada. Mas ele automaticamente se tornou porque as pessoas entenderam a mensagem que eu quis passar. Nele eu conto. Eu falo sobre 4 competências que me ajudaram a me tornar um grande líder e que eu acho que todo mundo, se desenvolver essas competências, tem mais facilidade para se tornar um grande líder, independente da área que trabalha, independente do segmento de empresa que trabalha. E competência é você explorar e trabalhar muito as atitudes. E são elas. A primeira é você agir como se fosse o dono da empresa, ser um executivo empreendedor, que eu falo. Não importa se você não é o dono, mas tem que agir como se fosse. Muita gente fala, eu visto a camisa da empresa. Vestir a camisa da empresa, você veste hoje, amanhã você tira. No meu caso, você tem que ter o DNA. Você tem que sentir como o sangue pulsar. E é raro você encontrar profissional assim. E quando o dono encontra, ele ama. Porque é como se fosse um membro da família dele que resolveu assumir a empresa, né? E isso faz diferença. A empresa se confunde com você e você se confunde com a empresa. Segundo a competência, é senso de urgência. Não dá nos dias de hoje, né, você não ter uma velocidade para ir à frente da sua concorrência, mas não só a velocidade do seu departamento, mas uma velocidade que você engaja a empresa inteira. Então a maioria das pessoas fala, eu fiz o que estava na minha responsabilidade do departamento eu fiz. Esse cara não tem senso de urgência. Ele tem que ter senso de urgência é o seguinte, eu fiz, mas e aí? As outras áreas fizeram? Porque se o resultado não foi alcançado, o problema também é meu. Não é só porque eu fiz, mas eu não dei o espírito e o andamento para que tudo acontecesse. Então, o senso de urgência é extremamente importante para você ser um agente de velocidade dentro da empresa. Terceiro ponto é brilho nos olhos, que as pessoas de RH não gostam. Acham que brilho dos olhos você nasce como, não é uma competência. Eu falo que a competência você pode sim desenvolver, porque brilho dos olhos não basta você ter carisma. Você tem que ser um agente transformador do ambiente. As pessoas têm que te olhar como um líder, com vontade de te seguir. Aquele cara positivo, otimista, vão para frente, que sabe fazer com que o time avance e que consiga resgatar com qualquer pessoa da empresa o orgulho de estar trabalhando lá. E isso você desenvolve. Eu sempre conto como exemplo, né? Eu falo, as pessoas falam assim, mas brilho dos olhos, quem é presidente tem brilho nos olhos. Não, não são os altos cargos só que tem brilho nos olhos. Ao contrário, tem gente que chega ao cargo de presidente e não tem brilho nos olhos nenhum, né? Você tem recepcionista ou um motoboy que tem muito mais brilho nos olhos. Brilho nos olhos é aquela pessoa que você tem vontade de estar do lado. Já que você tocou no assunto aí de pessoas negativas, como você vê uma pessoa negativa? Isso é prejudicial, atrapalha, ajuda? Como você vê a questão da negatividade? No brilho nos olhos, eu falo muito nesse livro, que quando eu faço sessão de feedback com as pessoas, eu pergunto, se você não fosse você na empresa, quem você gostaria de ser? As pessoas sempre apontam quem tem brilho nos olhos, que é aquele cara que é visto, que é lembrado, que é o cara da empresa. Ninguém quer ser a hiena, que são essas pessoas negativas. Vida, reclama de tudo. Tem espaço para todo mundo. Nós estamos num problema mais crítico do país, mas se você não está feliz, saia da empresa. A melhor coisa que você faz para você e para a empresa. E você, como um cara executivo, líder, também não pode ter no seu time pessoas assim. Uma batata podre estraga o saco inteiro e a gente não pode admitir. Pessoas negativas não devem fazer parte da empresa. Se a pessoa quer ser negativa sempre, então é que ela fique na casa dela. A gente não tem obrigação de viver com pessoas negativas. Mas eu não falei a última competência, que é o Excelência 99.9 não é 100, que é o nome do livro. As pessoas comemoram, chega quase no 100 e fala, quase cheguei no 100, estou feliz da vida. Meu amigo, você foi contratado para fazer no mínimo 100. Você não tem que comemorar nem fazendo 100, porque é a tua obrigação. Agora, acima do 100, está no caminho certo. Agora, para fazer acima de 100, você tem que pensar em fazer 200, sempre. Porque se você pensa em fazer 100%, saca a cabeça em fazer 100%, lei de Murphy, você vai ter mais dificuldade para chegar. Agora, se você monta estratégia para fazer 200, alguma coisa vai melhor, ou outra coisa vai ruim, mas você supera e você faz. As pessoas têm mania de se contentar com o pouco. E, não sei se eu vou citar o nome de um grande palestrante no Brasil, chama Paulo Storani, ferrado em vendas, ele é do BOP. E o BOP ensina o seguinte, missão dada, missão cumprida, mas tem um ponto muito importante. Que é, você tem que estar com um time muito coeso, porque você vai fazer uma invasão, pode morrer alguém. Você tem que acreditar um no outro. E equipe é assim. Saiba a hora de apertar o gatilho, porque senão o gatilho vira para a sua cara. Promotor medíocre
tem vendedor medíocre, que tem supervisor medíocre, que tem gerente medíocre. Então lembre sempre disso, equipe boa é aquela que traz resultado mesmo, senão não tem que estar com você. Ótimo, já que você tocou em vendas, Marcos, vamos falar do seu segundo livro aí, que é o Vendedor Falcão. Como a venda, a pessoa saber vender, pode contribuir para o sucesso dela na vida pessoal e também nos negócios? Eu, quando entro na palestra, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem aqui trabalha com vendas? Quem aqui é vendedor? Levantam a mão só as pessoas que trabalham na área de vendas. Aí eu falo, tá tudo errado. Porque todo mundo tem que ser vendedor. Nós temos que nos vender o tempo inteiro. E temos que vender o trabalho que a gente faz. Então, se você é numa área de controladoria, você tem que ser visto dentro da empresa e você tem que vender que os seus relatórios serão os relatórios melhores para mostrar a situação real da companhia, isso e aquilo. As pessoas confundem muito e por isso que muitas delas têm dificuldade de acelerar a carreira, porque não entende o quanto vendedor que realmente você tem que ser. Então esse livro é para isso, é para você realmente se motivar a ser o vendedor da sua própria imagem, como ser um grande vendedor na execução, para fazer acontecer e ser reconhecido como o cara. E para isso no livro eu conto que existem 3 atitudes importantes, que é a visão, a velocidade e a garra. Visão, porque você precisa enxergar onde você quer chegar, onde você tem que chegar, né? Você tem que entender o objetivo, a estratégia, para você desenhar o seu caminho. Velocidade, porque depende da sua ação. Tem um caminho aí a percorrer que precisa ter a visão, mas como é que você vai chegar para executar? É a tua velocidade que vai dirigir isso. Se você for muito lento, alguém pode passar na frente e você perder a oportunidade. Se você for muito rápido, você pode atropelar. Então você tem que saber o time correto para realmente acontecer. E garra, que é impressionante, né? A gente brasileiro já nasce determinado a vencer, mas o garra que eu digo aí é saber o exato momento para dar o bote. E por isso que eu faço essa analogia, coincidentemente, conheci uma bióloga e o falcão me chamou muito a atenção e eu percebi que ele tinha características que casavam muito com tudo que eu penso para o cara se transformar em um grande vendedor. Porque o falcão é um animal que tem a visão de maior alcance, ele vê com uma distância enorme, 2 pontos distintos. Velocidade, todo mundo pensa que é o felino, mas tem espécie do falcão que é o mais veloz. E o mais importante que eu achei sensacional, a garra. Enquanto os outros pegam com a garra e matam com a garra, ele segura com a garra e mata com o bico, porque ele tem a certeza do momento do bote. E às vezes, quantas vezes a gente está na frente do cara de compras e precisa tomar uma decisão, a gente perde ali a venda porque a gente não sabe segurar direito e dar o bote certeiro. E esse é por isso que eu chamo do vendedor falcão. É você ter as habilidades para se tornar um grande vendedor. Então você fala no livro que tem uma diferença entre falcão, águia e pardal. Fala um pouquinho pra gente dessa analogia. Eu faço até um exercício no final do livro. Tem gente que não quer ser um vendedor falcão e a gente tem que respeitar, mas não peço para estar no meu time. Porque no meu time eu quero só gente que é falcão. E aí eu classifico. Se você é o top, você é o falcão. Se você não é o top, você pode ser um pardal. Olha que humilhação. Um pardalzinho, coitado. Ele come as migalhas que os outros jogam. Você quer ser esse executivo? Só pegar o que os outros jogou, sobrou? Não, né? Acho que tem que ser o destaque, aparecer. Águia, esse é o dilema. Que a pessoa olha e fala, como águia? A águia é menor que o falcão e o símbolo dos Estados Unidos é uma águia. Eu terminei de escrever o livro, eu voltei para explicar isso, porque quando eu terminei eu também falei, vou falar que a águia é pior que o falcão e o símbolo dos Estados Unidos é a águia. E eu fui estudar. O falcão, ele tem o voo direto na busca da presa. A águia, ela fica planando. E aí eu fiz essa analogia com a equipe comercial. A pior coisa que tem é aquele vendedor, né? Que fica planando e não toma decisão rápida. Então eu faço um grande questionamento. Se hoje os Estados Unidos é o que é e é uma águia, imagina se os Estados Unidos tivesse como símbolo o falcão. Ia ser muito melhor. Você fala também de fé e força inabalável de um falcão. O que a fé e a força inabalável representa na vida, na sua vida e na vida dos seres humanos? Além dessas atitudes, eu acredito muito que tem 2 pontos
duas características fundamentais que ajudam muito você a se tornar um grande líder. Primeiro é gratidão, saber agradecer todo mundo que te ajudou. Eu sou um cara que eu tenho um espaço muito grande com todo mundo que teve relação comigo. Eu não tenho dificuldade para ser recebido por uma das pessoas mais importantes. Por quê? Porque eu criei relação e sou grato a essas pessoas. No meu primeiro livro, o João Dória, que é o que fez a apresentação do livro, quando eu convidei ele para fazer a apresentação, ele estava em Nova York, ele escreveu a apresentação, me mandou, só que ele me ligou e falou: coloca um capítulo só de gratidão. Todo mundo que te ajudou. E eu fiz. As pessoas ficaram inconformadas, me olhavam e falaram: Marcos, como assim você me agradeceu tudo? Sim, agradeci o presidente do Atacadão, o presidente do Açaí, os meus clientes que me ajudaram muito a crescer, como as pessoas que estudaram comigo, que me ajudaram aí a se desenvolver. No dia de hoje você vê quanta gente que não sabe agradecer, vai subindo de cargo e impressionante como você perde esse elo da simplicidade na gratidão. Agora, outra coisa é que eu passei por problemas seríssimos também, profissionais, de quanto mais a gente sobe, mais sozinho a gente fica, né, decisão. E o que me ajudou muito foi porque eu sempre tive muita fé. E eu fiz uma viagem para a Europa e tive a oportunidade de chegar próximo do Papa Francisco. E eu vi que ali existe uma coisa que independe de religião, se é católico, espírita, evangélico. Tem um ponto que é muito importante, é a fé das pessoas. E eu resolvi escrever sobre isso, a fé na vida profissional. O quanto importante é você acordar todo dia com vontade de fazer o que você tem que fazer. E quando você tem problema, é só a fé para te levantar. Então eu escrevi uma oração, eu criei uma oração que chama Força da Fé, que todo dia eu leio e incentivo que as pessoas leiam, onde eu traduzo a fé com força. Quando a pessoa é forte, ela tem fé. E se você é forte, você vai vencer sempre. Por mais que em alguns momentos pareça que você está derrotado. Mas isso é só para te fortalecer. Então, não depende de nenhuma religião. É realmente você ter a força para querer ser um grande vencedor. Falando um pouquinho sobre o LEAD, né, que é comandado aí pelo João Dória, você é presidente do LEAD Interior. E já aproveitando também, deixando uma pergunta aqui no ar, sobre a importância de você estar próximo de pessoas de sucesso, se isso contribui aí para a gente também crescer, como que você vê essa questão? Bom, o LEAD, ele foi fundado pelo João Dória. O João Dória, quando decidiu ser político, hoje ganhou como prefeito de São Paulo, ele então está afastado, ele não toca mais o LEAD. Quem toca hoje é o ex-ministro Furlan, né, o ex-dono da Sadia, e eu sou o responsável pelo desenvolvimento do Noroeste do interior de São Paulo, à frente então do LEAD como presidente do interior de São Paulo aí no Noroeste. O LEAD é o grupo de líderes, dos principais líderes do Brasil. São 1.700 empresas que somam aí 52% do PIB, ou seja, a nata da liderança empresarial brasileira faz parte do LEAD. Qual é o grande argumento de fazer parte do LEAD? Primeiro, você vai ter troca de conhecimento, você vai aprender bastante com os executivos falando de cada um dos seus segmentos, sempre se aprende. Segundo ponto é network, relacionamento é uma das grandes bases do sucesso das pessoas. E por último, esses relacionamentos fazem com que você gere negócios, porque é através dessa proximidade que os negócios acontecem. E o LEAD mantém a presença dos grandes líderes empresariais, o dono, o consórcio, o presidente, o vice, mas não desce o nível. Então essas relações facilitam e acontecem muito mais rápido. E eu acredito muito nisso. Essa relação é que fortalece você no dia a dia, no seu desenvolvimento, nas suas conquistas também. É a história da batata podre. Você quer se relacionar com gente que não presta, quer viver com gente que não agrega? Não vai te adiantar nada. Então esteja cercado de gente que te passe vivência, de gente que te agrega, porque é isso que faz a diferença. É o que faz você se movimentar e o grupo se movimentar a favor de uma causa. E a maior causa do LEAD é o crescimento das empresas. Como você vê a vida e qual o legado que você gostaria de deixar? Eu tenho uma maneira muito leve de ver a vida. Eu sou um cara que eu me considero um cara muito simples, que almejou cargos desejados por outros,
E eu consegui isso com a minha simplicidade, com o meu jeito sério de levar as coisas e abraçar as pessoas. Então eu vejo que a vida, ela me presenteou, eu fui muito presenteado e eu só tenho a agradecer. E eu comemoro a cada dia por ter a possibilidade de conhecer novas pessoas, de poder fazer com que minha família seja feliz, porque são nas coisas pequenas que você consegue realmente essa grande felicidade. E como desafio para a minha vida, eu quero, em primeiro lugar, fazer com que meus filhos sejam pessoas bem vistas, benquistas e pessoas boas para o mercado. E em segundo plano, que é a minha vida, né, porque eu ponho as deles em primeiro. Tem gente que acha errado, mas eu não consigo separar. Quando você tem filho é uma coisa impressionante, mas a minha vida, eu quero apenas ter o respeito das pessoas por tudo aquilo que eu gosto e sei fazer. O resto, tendo saúde, a gente faz. Não tenho medo, não me provoca medo, até porque medo, quem tem, não é empreendedor. Né? Que se você é empreendedor, a única coisa que você não pode ter é realmente medo. Show de bola, Marcos. Eu queria mais uma vez te agradecer aí pela oportunidade de te entrevistar. Eu já era seu fã, agora com esse bate-papo eu fiquei mais seu fã ainda, pelas duas oportunidades, né? Pela entrevista e pelo convite de fazer parte do LEAD também. Estamos juntos, aí pode contar sempre comigo. Eu agradeço. O que a gente quer é ter pessoas que agreguem mesmo, né? Você foi muito bem recomendado, depois que eu conheci, eu percebi o seu tino aí para os negócios, para o empreendedorismo e o mais importante, querer levar o conhecimento e fazer as pessoas crescerem. Não tem nada melhor do que a gente querer que o próximo cresça, né? Que o próximo realmente tenha uma vida cada vez melhor. Obrigado e continue sempre com essa atitude. Você não é só um filiado do LEAD, você ganhou um irmão aí na vida empresarial, tá bom? Obrigadão, viu? Obrigado, viu? Forte abraço. Obrigado.